Abra sua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, verso de número 26. Nós vamos estar meditando neste texto hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso 26 ao 40. Eu quero tratar com vocês, o tema da mensagem é vida cristã efetiva. Que é uma vida cristã efetiva. O louvor que foi cantado agora falou sobre liberta-me de mim, transforma a minha vida. Começa por aí, né? Atos capítulo 8, verso 26 ao 40, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. E no caminho ele viu um eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. E o funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? E Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós estamos aqui diante de ti, na tua presença, Pai. Estamos aqui mediante a tua palavra, Senhor, e neste momento agora, Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja assim o teu Espírito Santo falando, Pai. Não o que eu quero falar, mas o que o Senhor tem para falar com o teu povo, com a tua igreja, Pai, com as vidas que estão nos assistindo através do canal, Senhor. Pai, que o Senhor possa aqui, Senhor amado, falar através da tua palavra, tocar nos corações, através do teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhando de um agir sobrenatural em cada vida e em cada coração, Pai. Eu peço isso, ó Pai, porque eu sei que de mim eu não tenho nada, eu não posso nada, Pai, mas o Senhor, Pai, é um Deus poderoso, ó Pai, que age através das nossas vidas, ó Pai, através da tua infinita bondade e misericórdia, Pai. Por isso eu peço a ti, Pai, neste momento, Pai, fale conosco, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vida cristã efetiva. Nosso maior objetivo, com certeza, é a salvação. Salvação é algo que nós almejamos através da pessoa do Senhor Jesus. E quando nós conquistamos a salvação, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador,
nós ainda temos uma vida pela frente. Bom seria se ao aceitarmos Jesus já fôssemos todos para o céu, né? Para viver na nova morada, para estarmos com o nosso Senhor, para desfrutarmos das alegrias que vamos ter lá com o nosso Senhor no céu, na nova morada que está preparando para nós. Mas isso não acontece às vezes de imediato. Nós ainda temos uma vida a viver aqui pela frente. E, tendo que viver essa vida, como que vai ser essa nossa nova vida cristã? Uma vida que você vai viver junto ao Senhor Jesus Cristo. Uma vida que nós vamos viver pautada pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E como que eu começo, por onde que eu começo uma vida que vai glorificar a Deus e que vai ser digna, né, de um verdadeiro servo de Cristo? Porque quando nós aceitamos a Ele, nos tornamos servos dEle. Estamos a serviço do reino de Deus. Então eu trouxe aqui para nós hoje, através do exemplo de Filipe, para que nós possamos entender, para que possamos aprender como ter uma vida cristã efetiva, com este exemplo de Filipe. Então vamos lá. Primeiro ponto, para eu ter uma vida cristã efetiva, eu tenho que saber que é uma vida com caráter sólido. A vida cristã efetiva, ela é uma vida com caráter sólido. E aí a gente volta um pouquinho aqui no texto, lá em Atos, no capítulo de número 6, no verso 3, vai dizer assim, ó: por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, que é o que nós vamos falar, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Vida com caráter sólido. Filipe foi escolhido para ser diácono. Ele e mais 6 outros homens foram escolhidos para serem diáconos. Porque, se você pegar o início do capítulo 6, aí você vai ver que estava acontecendo uma situação com os apóstolos, que eles estavam precisando, vamos dizer assim, não perdendo tempo, mas estavam tendo muitas demandas com a questão da ajuda às viúvas, às pessoas ali da comunidade. E os apóstolos falaram assim: vamos fazer o seguinte então, vamos escolher 7 homens de confiança, porque iam mexer com valores, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então Filipe não era um homem qualquer, era uma pessoa que aos olhos dos apóstolos era de confiança, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então nós estamos falando de caráter. E o que é o caráter? O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa, porque todos nós temos, tá? Qualidades e defeitos. Ninguém só tem qualidades e não tem defeitos, não existe, somos seres humanos. Então temos qualidades e temos defeitos. O conjunto disso é que vai determinar o quê? A nossa conduta e a nossa moralidade. Com isso se constrói o quê? O caráter, ou seja, personalidade e a índole. Nós sabemos que existe o bom caráter e o mau caráter. Então nós vemos que Filipe, ele foi eleito diácono naquela ocasião devido ao quê? Ao seu caráter. E por que ele foi eleito? Porque a sua vida pública e a sua vida privada eram compatíveis, eram a mesma. Ou seja, testemunho. Uma vida cristã efetiva é uma vida com caráter sólido, a partir do momento que você é a mesma pessoa aqui dentro da igreja, você é fora da igreja, você é no seu trabalho, você é na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos e até mesmo com aqueles que não gostam de você.
Isso é uma vida com caráter sólido. Não é aqui eu chegar, abraçar você, beijar você, e a hora que eu ponho o pé para fora da rua eu vou falar mal de você. Isso não é uma vida de caráter sólido. O caráter sólido é aquele que eu sou a mesma pessoa, não importa o que aconteça. Não importa o que acontecer, eu sou o mesmo. Eu não mudo, é o meu jeito, eu sou assim e vou continuar assim com o meu caráter. Infelizmente, hoje acontece muito a companhia da boa vizinhança. Formam-se grupos e ali eu participo de um grupinho que tem, vamos dizer assim, um gosto, aí eu gosto também. Aí depois eu encontro outras pessoas que gostam de outra coisa, aí eu gosto também. Aí quando encontra todo mundo, eu fico ali querendo agradar um, querendo agradar outro. Não. Vida cristã efetiva é quando a gente tem a nossa opinião formada. Muitas das vezes a nossa opinião não vai agradar todo mundo. O próprio Senhor Jesus não agradou a todo mundo. Imagina se ele fosse fazer política da boa vizinhança, né? O que seria do evangelho, né? Mas Jesus foi firme e foi até o fim. Então, ter uma vida com caráter sólido é importante para que se tenha uma vida cristã efetiva. O que eu sou na igreja, eu sou lá no meu trabalho, eu sou na minha casa, eu sou no meio dos meus vizinhos, eu sou no meio dos meus amigos. Aonde eu for, eu vou ser eu mesmo. E nós temos que ser assim. Nós precisamos ser assim, nós precisamos ter essa vida de caráter sólido, nós temos que ser pessoas de confiança, cheias do Espírito Santo e cheias de sabedoria. Assim como Filipe foi, porque foi escolhido para ser um diácono. Isso eu não estou querendo dizer que todos aqui vão ser diáconos na igreja, tá? Não é isso. A questão aqui é o quê? É de viver uma vida íntegra com um caráter sólido. Ou seja, você é um cristão, seja um cristão autêntico. Ainda hoje nós encontramos pessoas que se dizem cristãs, mas quando estão em meio a um grupo de trabalho, quando estão em meio a um grupo de amigos, mudam a sua conduta, porque talvez tem vergonha de ser cristão. Ou fica pensando, o que vão achar de mim se souberem que eu sou cristão? É aí que a coisa pega. Nós precisamos ser autênticos. Eu sou sincero a vocês. Muitos amigos, quando me converti, se afastaram de mim. Porque agora, o João Pedro agora está na igreja, o João Pedro agora virou crente, o João Pedro agora vai ser um cara chato. Alguns se afastaram, infelizmente não quiseram a minha amizade. Mas aqueles que continuaram sendo os meus amigos, são meus amigos até hoje. Por quê? Porque eu fiquei com a minha conduta, com a minha posição firme acerca de quem eu sou e acerca de quem eu sirvo, que é Jesus Cristo. E as pessoas respeitam isso quando você tem uma opinião formada. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, quando os gerentes se reuniam que eu chegava, eles sabiam que eu era cristão, eles me respeitavam. Eles estavam lá falando bobagem, fazendo coisas, e quando eu chegava, por quê? Porque eles sabiam que eu era cristão. Agora, se eu sou outro, eu podia muito bem entrar no meio deles também, começar a falar bobagem, só para ser o legalzinho da turma. Só que se a gente quer ter uma vida cristã efetiva, nós não vamos agradar a todo mundo. Nós precisamos ter o nosso caráter sólido, formado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e enfrentar qualquer situação que vier. Por quê? Porque nós estamos servindo a alguém que é maior. Nós estamos fazendo uma obra de alguém que está acima de nós, que confiou em nós para fazer essa obra. Então precisamos ter um caráter sólido. Tenha o seu caráter sólido, sua vida pública e sua vida privada tem que ser compatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode ter dupla cidadania aqui na terra, não, você é cidadão dos céus.
Você é escolhido de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te capacitou para que você fizesse a diferença, porque Ele quer te usar e Ele vai te usar em meio às nações. Perdão, eu bati a mão aqui, desligou. Para isso, você tem que ter o seu caráter sólido. Sólido em quem? Em Jesus Cristo, que é a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Vida cristã efetiva é uma vida com caráter sólido. Segundo, é uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo. No verso 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo. Filipe aqui, o anjo chega para ele e diz para ele ir para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. E o interessante é que ele coloca: pouca gente passava por aquele caminho. Talvez Filipe pudesse chegar e pensar assim, fala, mas quase ninguém passa por lá, o que eu vou fazer lá? Não, eu não vou lá. Eu vou por outro caminho, onde tem mais gente, onde eu posso evangelizar mais, onde eu posso falar mais de Jesus. Eu não vou por esse caminho, porque não passa ninguém lá. Mas espera aí, o anjo do Senhor falou para ele. E o que acontece? Quando a gente tem uma vida cristã efetiva, a gente escuta, distingue e obedece quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente. A gente escuta, a gente distingue e obedece. Olha que interessante. Porque, queridos, uma coisa é certa. A gente tem algo com a gente que a gente quer alcançar as multidões, a gente quer fazer grandes coisas, a gente quer que as coisas aconteçam em grandes escalas. A gente tem isso, nós somos seres humanos e nós gostamos disso. Nós queremos ver as coisas acontecendo, nós queremos que as coisas fluam, que as coisas de Deus aconteçam de maneira grandiosa. A gente tem isso conosco. Só que, queridos, eu digo uma coisa para vocês: tem determinados momentos que Deus não vai fazer assim. Tem determinados momentos que Deus vai fazer você ir por um caminho onde não passa quase ninguém. Porque talvez é uma pessoa que Deus quer que você alcance. Talvez Deus está querendo te usar para alcançar uma pessoa. Você já parou para pensar isso? Que talvez o Espírito Santo de Deus está falando com você e você não está conseguindo entender que o que Ele quer da tua vida é que você discipule uma pessoa. E sabe por que eu falo isso? Tem um exemplo vivo disso que aconteceu. E eu não sei se vocês já ouviram falar do Sr. Kimball. Alguém aqui já ouviu falar do Sr. Kimball? Alguém conhece? Tem alguém que vai conhecer, eu sei disso. Mas são poucos os que conhecem o Sr. Kimball. A irmã conhece. Quem foi o Sr. Kimball? Quase ninguém conhece. Mas sabe quem foi esse Sr. Kimball? Esse Sr. Kimball, ele foi professor da escola dominical do século passado. E sabe, ele conduziu um vendedor de calçados até Jesus Cristo. Esse vendedor de calçados, eu acredito que talvez vocês conheçam. Vocês já ouviram falar de Dwight Lyman Moody? Eu acredito que alguns já ouviram falar de Moody, mas nós vamos chegar lá. Kimball, então, conduziu Moody ao Evangelho. Moody tornou-se um evangelista. Por ser evangelista, ele exerceu muita influência na vida de um jovem pregador chamado Frederick Meyer, que talvez também muitos não conheçam. Mas Meyer, o que ele fez? Começou a pregar nas faculdades. E durante suas pregações, quem se converteu foi Wilbur Chapman. Wilbur Chapman passou a trabalhar com a Associação Cristã de Moços daquela época e organizou então ali a ida de um ex-jogador de beisebol convertido ao cristianismo chamado Bill Sunday até a cidade de Charlotte. E o que aconteceu? Na Carolina do Norte, para realizar um reavivamento espiritual. Olha como são as coisas. E o que aconteceu? Um grupo de líderes ali se entusiasmou e planejou uma outra campanha evangelística. Olha como uma coisa vai puxando a outra.
Nessa outra campanha evangelística, esse grupo convidou Mordecai Ham para poder pregar naquela convenção. E sabe quem que se converteu durante esta campanha? Esse eu acredito que vocês conhecem, Billy Graham. Billy Graham que se converteu, entregou sua vida a Cristo ali naquela ocasião. E Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX. Quantas vidas, centenas e centenas de milhares de pessoas Billy Graham levou a Cristo. E tudo isso começou por causa do Senhor Kimball. Quem sabe você não é um Senhor Kimball que Deus está querendo usar? Quem sabe você não é este Senhor que vai influenciar a vida de alguém, o Espírito Santo vai trabalhar nessa vida, vai desencadear algo e a coisa vai acontecer, mas não importa, queridos, que você não vai fazer para uma multidão, importa que você faça por alguém. Você fazendo por alguém, o Espírito Santo vai trabalhar. Eu fico imaginando, já pensou se esse professor de escola de dominical não tivesse ali falado do amor de Jesus Cristo para Moody? Então, queridos, nós temos que fazer o quê? Nós precisamos ouvir, distinguir e obedecer o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. E quando o Espírito Santo de Deus te falar para você que você tem que fazer algo pouco provável, que você acha que não vai dar em nada, não questione, mas vai e faça, porque talvez aos nossos olhos naturais, nós achamos que não vai dar em nada, mas quem vai dar o resultado lá na frente é Deus, não somos nós, queridos. Não somos nós que vamos fazer os resultados, a nossa função é servir, a nossa função é pregar, é testemunhar, é ter a sensibilidade do Espírito Santo. Vida cristã efetiva é uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus. Faça isso, porque Deus tem algo na tua vida. Terceiro ponto, que é uma vida cristã efetiva, é uma vida impregnada da palavra de Deus. É uma vida impregnada da palavra de Deus. O verso 35 diz assim: então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Eu acredito aqui que todo mundo já foi em um churrasco, né? Quem aqui que nunca foi num churrasco? Então, se você nunca foi, providencie um churrasco e me chama também para ir. Olha lá, o Roberto lá, está todo contente lá atrás, né, Roberto? Churrasco, né? Coisa boa. Mas você vai no churrasco, se você fica perto da churrasqueira, o que acontece com a tua roupa? Tua roupa fica impregnada, cheirando fumaça. Você chega em casa, você está lá, você tira, você sente aquele odor forte. Por quê? Porque a fumaça, ela impregna na roupa, né? A vida cristã efetiva, ela tem que ser impregnada da palavra de Deus. O que é estar impregnado da palavra de Deus? Primeiro, é você conhecer o conteúdo das Escrituras. É você saber o que está escrito na Bíblia. Segundo, você tem que saber o contexto das Escrituras. Porque tem muita gente que leu a Bíblia 3, 4, 5, 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse, só que não conhece o contexto. Só leu por ler para dizer que já li a Bíblia inteira várias vezes. Não resolve nada se você não conhece, não souber o contexto das Escrituras, não souber o que está escrito lá dentro, quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. E terceiro, você tem que saber como explicar a Cristo nas Escrituras. Então, uma vida impregnada da palavra de Deus é a vida daquela pessoa que conhece o conteúdo, sabe o contexto e sabe como explicar a Cristo. Será que nós sabemos fazer isso? Se nós não temos essa impregnação da palavra nas nossas vidas, é momento de nós começarmos a nos impregnar da palavra de Deus.
Quando a gente vai no churrasco, fica perto da churrasqueira para pegar mais carne, a fumaça impregna. Começa a chegar mais perto da Bíblia, começa a analisar ela com mais carinho, começa a ler ela não por um hábito ou por uma obrigação, mas começa a lê-la com amor, com dedicação, estudando, de preferência com um dicionário do lado, porque tem versões que tem palavras difíceis, e a gente tem uma mania, né? Você começa a ler, tal, não sei o que lá, anátema, o que é anátema? Deixa para lá, vai, vamos e não sei o que, blá. Não, você precisa entender, saber o que é as palavras. Anátema, para quem não sabe, é maldito. Mas como é que você descobre isso? Com um dicionário, porque nós não somos experts na língua portuguesa, né? Então tem palavras que a gente vai precisar de um dicionário para nos auxiliar. Dicionários bíblicos também, para a gente saber o contexto das escrituras, para nós sabermos quem escreveu, para quem escreveu, quando foi escrito. E precisamos saber, mais do que tudo, explicar Jesus Cristo nas escrituras. Porque como Filipe fez com aquele homem, que era eunuco, que foi até Jerusalém para adorar a Deus, e na volta estava ali lendo o livro do profeta Isaías, e provavelmente lendo ali em voz alta, porque era costume do povo oriental fazer isso, e ali Filipe ouve, chega para ele e falou, você está entendendo? Ele falou, olha, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então o camarada estava fazendo, às vezes, como muitas vezes a gente faz, está lendo aleatoriamente ali e tal, porque precisa ler a Bíblia, então vamos ler a Bíblia, mas não é assim. Então precisa conhecer o conteúdo, precisa saber o contexto e precisa fazer o que Filipe fez, explicar a Cristo nas Escrituras. E quando Filipe faz isso com aquele homem, opa, agora eu sei quem é Jesus Cristo verdadeiramente, eu sei que Ele é o Filho de Deus. Então, isso é uma vida impregnada da palavra de Deus, e se nós queremos ter uma vida cristã efetiva, precisamos nos dedicar mais à palavra de Deus, não é só a leitura não, precisamos nos dedicar à palavra de Deus, estudando, pedindo a Deus para que dê entendimento, tendo livros de bons autores que te dê base teológica para você entender o contexto de quem escreveu e quando escreveu e por que escreveu, tendo o dicionáriozinho ali do lado para poder pegar as palavras difíceis e procurar o significado para que faça sentido. Tudo isso, querido, é uma vida impregnada da palavra de Deus, uma vida cristã efetiva. Porque se nós não tivermos a palavra de Deus guardada no nosso coração, o que é uma vida cristã efetiva? Quarto ponto. É uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus. Vida cristã efetiva é uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus. Versos 36 ao 38 diz assim, enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse, veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus. Filipe ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, obedeceu, foi até um caminho onde não passava ninguém, quase ninguém, improvável dele encontrar alguém, mas como a vida dele estava encaixada no plano de Deus, Deus preparou para que aquele homem passasse ali, desejoso de aprender a palavra de Deus, e Deus prepara para que Filipe esteja ali, ou seja, Deus dispôs que ele estaria ali naquele momento, e Deus determinou os detalhes para que tudo corresse bem. Isso é uma vida que se encaixa perfeitamente no plano de Deus, querido. E a tua vida, para se encaixar no plano de Deus, Deus vai dispor algumas coisas na sua vida que vão se encaixar, que vão fazer com que tudo aconteça para que você faça a vontade dEle. Às vezes, querido, as oportunidades de fazer algo para o Senhor passam pela nossa vida e nós estamos desapercebidos. Por quê? Porque às vezes nós não estamos com a nossa vida encaixada no plano de Deus.
Deus tem um plano para nós, para todos nós. Cabe a mim fazer o quê? Deixar com que minha vida se encaixe perfeitamente nesse plano. Para quê? Para que Deus possa me usar quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas para isso, queridos, nós temos que estar prontos e dispostos. Voltando aqui, já pensou se Filipe pega, ouve o que o Espírito fala, vai lá naquela estrada lá, mas lá não passa ninguém, o que eu vou fazer lá? Eu não vou para lá não, eu vou para outro lugar onde tem mais gente. Já teria quebrado o propósito de Deus de batizar aquele homem, de ensinar a Jesus Cristo para aquele eunuco. Então, a vida cristã efetiva, ela se encaixa perfeitamente no plano de Deus. Você quer que sua vida se encaixe no plano de Deus? Deixa Deus tomar as rédeas da sua vida, deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus determinar os detalhes para que tudo corra de acordo com a vontade dEle. E às vezes, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes as coisas acontecem, são coisas desagradáveis a nós, que talvez a gente não quisesse que acontecesse conosco, mas Deus permite, porque lá na frente Ele tem algo a fazer com você. Conseguiu entender? Às vezes vai acontecer coisas com você que você não vai gostar, mas que Deus lá na frente vai ter um propósito. E se sua vida se encaixa no plano de Deus, saiba que Ele vai te usar. E eu falo isso porque já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. Eu perdi um emprego num banco, eu era gerente, e Deus permitiu que eu saísse. Eu tinha muitos anos de banco, era bem conceituado, eu cheguei a substituir o meu diretor regional, quando ele saiu de férias, ele falou, não, eu quero que você fique no meu lugar. Eu fiquei no lugar dele, nas férias dele, mas por um acontecimento que houve de uma funcionária na agência, me mandaram embora. E eu ali fiquei sem entender, falei, mas Senhor, o Senhor sempre me abençoou, estou aqui, formando minha carreira aqui, minha vida aqui nesse banco e tudo mais. Deus não falou nada. Depois eu pude entender. O tempo que eu fiquei desempregado, Deus agiu em algumas situações, em que me levou para tratar com pessoas que se eu estivesse trabalhando, eu não iria conseguir fazer. E ali passei por algumas situações também, que depois passei a dirigir, já estava dirigindo a igreja, já estava dirigindo uma igreja, e ali eu vivenciei algumas situações também, que depois lá na frente, o Espírito Santo me fez lembrar, olha porque você passou por isso, por isso, por isso e por isso, porque agora você vai aconselhar acerca de tudo isso que você passou. E não foram coisas boas, querido, passei por privações, passei por algumas necessidades, algumas coisas, algumas dificuldades, mas Deus estava me ensinando, e hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou muito melhor do que se eu estivesse trabalhando no banco. Só que não foi uma semana, um mês, foram anos. E como eu disse, às vezes vão acontecer coisas com a gente que a gente não se agrada muito, mas Deus tem um plano, e quando a gente vive uma vida cristã efetiva, o plano de Deus se encaixa perfeitamente na nossa vida. Nós precisamos é fazer o quê? Nós precisamos é crer, nós precisamos é confiar no Senhor e saber que Ele está no controle da nossa vida, e que se algo está acontecendo com você, entenda que lá na frente, Deus, o Espírito Santo de Deus, vai te lembrar, olha por que eu permiti você passar isso naquela época, é porque hoje eu quero te usar nesse aspecto. Esse é o Deus que a gente serve, igreja. Esse é o Deus que a gente serve. Você tem que estar pronto e deixar que Ele te use, independente do que aconteça na sua vida. Por quê? Porque Deus dispõe para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dEle. Quinto e último ponto de uma vida cristã efetiva é uma vida comum, porém nas mãos de Deus. É uma vida comum, porém
nas mãos de Deus. Versos 39 e 40 diz assim, quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar a Cesareia. Então o que aconteceu? Deus trabalhou na vida de um homem comum como Filipe. Filipe, o que ele fez? Se dispôs a estudar e a evangelizar e deixar os resultados por conta de Deus. Queridos, uma vida cristã efetiva é uma vida comum. Não é uma vida de glamour, não é uma vida de holofotes, não é uma vida que todo mundo vai ficar te paparicando, não. É uma vida comum, é uma vida normal. A diferença é que a sua vida vai estar nas mãos de Deus. Você tem um Deus que cuida de você. Não importa se você é mais um na multidão, isso não tem importância. Por quê? Porque nós fomos chamados simplesmente para servir. Nós fomos chamados simplesmente para fazer a nossa parte. E a nossa parte, o que é? Testemunhar e anunciar Jesus Cristo. Os resultados não vão caber nem a mim nem a você, os resultados vão caber a Deus, queridos. Os resultados quem vai dar vai ser Deus. Às vezes nós ficamos, olhamos e tal, como eu queria ser um grande pastor, como eu queria ter uma igreja com 10.000 pessoas, tal. Às vezes Deus não vai fazer isso com você. Às vezes Deus vai te usar na sua simplicidade. Mas o mais importante é saber que Deus está te usando, querido. O mais importante é saber que Deus tem olhado para a tua vida e conta com você para que o plano dele seja executado. O mais importante é saber que Jesus Cristo está com você, está te acompanhando e vai te usar, não importa onde for, não importa como for, mas Ele está contigo, Ele tem estado presente, tem visto a sua vida, tem visto as suas aflições, tem visto os seus anseios, tem visto as suas dificuldades, mas Ele é com você. Olha eu batendo a mão aqui de novo. Você não precisa ficar se preocupando com grandes coisas, com grandes... não, deixa Deus te usar. Se Ele for te usar para multidões, vai chegar um momento para isso, você não precisa se preocupar. Se Ele for te usar para pregar talvez num ginásio para 30.000 pessoas, Ele vai fazer. Mas se Ele não fizer também, não tem problema, queridos. O importante é saber que a gente está nas mãos dEle. O importante é saber que nós somos escolhidos dEle e que nós temos que ter uma vida cristã efetiva. E lembre-se, é uma vida comum, mas é uma vida nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, para finalizar aqui, vida cristã efetiva. Primeiro, é uma vida com caráter sólido. Você precisa ter um caráter firmado no Senhor Jesus. Você precisa ser você mesmo. Você não pode ser uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Você tem que ser você, servo de Deus, cristão genuíno. É uma vida que se deixa guiar pelo Espírito Santo. É o que é isso? Escutar, distinguir e obedecer o que o Espírito Santo fala, mesmo que isso seja improvável, mesmo que como que aconteceu com Filipe, era um caminho que não passava quase ninguém, mas Deus falou, vai para lá, e ele foi. O que não pode é quando Deus falar, vai, você não ir. Terceiro, uma vida impregnada da palavra de Deus. Você precisa conhecer o conteúdo das Escrituras, você precisa saber o contexto das Escrituras, e você tem que saber explicar Cristo nas Escrituras. Quarto, uma vida que se encaixa perfeitamente no plano soberano de Deus, ou seja, Deus dispõe tudo na tua vida, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. E se você passar por alguma situação, ou está passando por uma situação, talvez um pouco desagradável, não se preocupe com isso, porque Deus ainda está no controle, e Ele vai te usar mediante a essa situação. E o quinto, que é uma vida comum, porém nas mãos de Deus, queridos.
Deus trabalhou na vida de um homem comum que nem Filipe. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida, que também somos pessoas comuns. A diferença é que nós temos Deus, nós estamos nas mãos de Deus, a nossa vida pertence a Ele, nós fomos comprados, foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário, foi derramado um sangue precioso, foi derramado um sangue puro, um sangue inocente, sem pecados, por minha causa e por tua causa, para que o meu e o teu pecado fosse perdoado, para que hoje nós pudéssemos estar literalmente nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso, saber que nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus. Então, para fechar, queridos, para concluir, quando nós permitimos que a palavra de Deus entre na nossa mente, no nosso coração, nós aprendemos os princípios de Deus, e aí passamos a ter uma vida cristã efetiva. Nós não temos preocupação com resultados, mas sim em fazermos a nossa parte, aquilo que nos cabe. Não se preocupe com o que o outro está fazendo, com o que o outro fez ou deixou de fazer. Preocupe-se com o que você tem a fazer, e não se preocupe com os resultados. 1 Coríntios 3, 5 ao 7 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Pessoas comuns. Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, ou seja, não importa se é eu ou se é você, mas sim Deus que dá o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se coloque em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Se você não está tendo uma vida cristã efetiva, e a partir desse momento você quer se comprometer com Deus, você quer se comprometer com a causa do Evangelho, você vai fazer uma entrega total ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser participante desse plano, Senhor, eu quero fazer parte. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu sou uma pessoa comum, eu não sou ninguém, mas eu sei que eu estou nas tuas mãos, e o Senhor pode me usar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, aqui estão, Senhor amado, as vidas, Senhor, aqueles que estão se dispondo verdadeiramente a servir a Ti, sem se preocupar com os resultados, Senhor, aqueles que estão aqui, Pai querido, que verdadeiramente querem uma vida cristã efetiva, Pai, querem uma vida cristã genuína, Senhor amado, que querem ter o caráter sólido, o caráter formado em Ti, Senhor. Pessoas, Pai querido, que querem ouvir o Teu Espírito Santo, Pai amado, direcionando a sua vida e obedecer, Senhor amado, a Tua chamada, Pai. Aqui pessoas, Pai querido, que estão dispostas a mergulhar na Tua palavra, Pai, não ler superficialmente, mas mergulhar na Tua palavra, Pai, e aprender, Pai amado, dos Teus propósitos, dos Teus desígnios, Pai, e muito mais que isso, saber explicar Cristo nas Escrituras, Senhor. Pai, aqui estão vidas, Senhor amado, que tem o desejo de fazer parte do plano, Pai, que tem, Senhor amado, a sua vida encaixada no plano do Senhor, Pai, que sabem que estão sendo usadas por Ti, Senhor. Oh, meu Deus querido, aqui estão as pessoas, Pai amado, que sabem que são pessoas comuns, mas que sabem que estão nas Tuas mãos, ó Deus. Estamos nas Tuas mãos, Pai, e eu peço, Senhor, por cada vida, por cada coração, Pai, que verdadeiramente o Senhor, Pai amado, continue se fazendo presente, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Aleluia, Jesus.